Oi, oi, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema respiratório, certo? Tentar compreender como ele funciona e quais são os órgãos que compõem o sistema respiratório. Antes, gostaria de fazer um link com vocês com a aula passada, onde nós falamos sobre o fornecimento de energia para o nosso corpo através dos alimentos, lembram? O alimento, então, como nós vimos, ele vai realizar o fornecimento de energia para todas as células do nosso corpo. Essa energia, ela é liberada por meio de uma transformação química que ocorre no interior das nossas células, chamada de respiração celular. Então, eu fiz aqui para vocês um esqueminha sobre a respiração celular para ficar mais fácil de compreender, certo? Vamos acompanhar aqui, então. Na respiração celular aeróbia, ou seja, aquela que utiliza oxigênio, uma substância, que geralmente é a glicose, se combina com o oxigênio vindo do ar. Aqui, então, glicose mais oxigênio. A energia da glicose é liberada e vai ser, então, utilizada pelo nosso corpo para que nós realizemos as diversas atividades do dia a dia. Além da energia, nesse processo também são produzidos água e gás carbônico. Vendo então novamente, pessoal, a glicose mais o gás oxigênio vão liberar energia, água e gás carbônico, certo? Esse é o processo de respiração celular que vai fornecer energia para o nosso corpo. Então, eu gostaria que vocês olhassem para esse esqueminha aqui e pensassem: por que é que será que a respiração celular depende do bom processo de funcionamento do sistema respiratório? Por que será que o processo químico, a transformação química que libera energia para o nosso corpo, por que será que isso depende do sistema respiratório? Ou essa outra pergunta: de onde será que vem o gás oxigênio utilizado na respiração celular? A respiração celular aeróbia, ela só pode acontecer se o oxigênio chegar até as células. Senão essas células, elas acabam morrendo se ficarem sem oxigênio. E são os órgãos do sistema respiratório que capturam o oxigênio do ar e o levam até o sangue. Esse processo, ele é chamado de respiração pulmonar ou ventilação pulmonar. E é ele também que elimina o gás carbônico produzido ali no processo de respiração celular. Se esse gás carbônico ele se acumulasse no nosso sangue, gente, o equilíbrio químico do corpo ele poderia ser afetado. O sangue ele ficaria ácido e poderia prejudicar o funcionamento das células, certo? Então essa é a função, a importância do sistema respiratório. Vamos ver agora um pouco cada órgão que compõe o sistema respiratório. As cavidades nasais. As cavidades nasais são a porta de entrada do sistema respiratório, a porta de entrada para o ar atmosférico para o nosso corpo, certo? Elas são constituídas por duas cavidades, separadas por um septo, que elas se iniciam nas narinas e se estendem até a faringe, que é o próximo órgão do sistema respiratório. As cavidades nasais, elas são forradas por um tecido cheio de pequenos cílios e coberto por muco. Então, eu gostaria que vocês pensassem por que será que as cavidades nasais possuem cílios e muco? Por que será que a porta de entrada para o nosso sistema respiratório possui muco e cílios? Pensem, gente, quando a gente inspira o ar e puxa ele para dentro do nosso corpo, esse ar ele vem cheio de partículas, de poeira, de micro-organismos, que são indesejáveis para o nosso corpo, né? Essas partículas, então, elas se grudam nesse muco. E é o movimento dos cílios que vai varrer essas partículas para fora do nosso corpo. Ou podem ser varridas também para a garganta. Se acontecer de serem varridas para a garganta, elas vão ser engolidas e vão ser digeridas pelas enzimas produzidas ao longo do nosso tubo digestivo. Certo? Vamos adiante, então. A faringe.
tá? A faringe nós vimos também um pouquinho na aula passada, que é uma estrutura que é comum ao sistema digestório e sistema respiratório. E por ser comum a esses dois sistemas, é que a faringe permite que a gente respire pela boca. Só que eu gostaria que vocês pensassem qual é a desvantagem em respirar pela boca, tendo em vista o que eu acabei de falar sobre as cavidades nasais, os cílios e o muco. Eu gostaria que no nosso encontro semana que vem, para corrigir as atividades, eu gostaria que alguém me falasse qual é a desvantagem em respirar pela boca, certo? Vamos aqui, então. Depois da faringe vem a laringe, que é um pouquinho mais abaixo, tá? Vamos ver aqui na imagem. A faringe é um pouquinho aqui, logo na altura do queixo, um pouquinho acima do que passa a boca, e a laringe é um tubinho um pouco mais para baixo. A laringe se constitui de uma região dilatada e formada por cartilagem. Na porção inicial da laringe, existe a epiglote, que é uma estrutura cartilaginosa que funciona como válvula. No momento em que a gente está se alimentando, no momento da alimentação, essa válvula, a epiglote, ela impede que o alimento entre nas vias respiratórias. E é também na laringe que nós podemos encontrar as pregas vocais, que são estruturas responsáveis pela nossa capacidade de comunicação através da fala. Certo? Após, então, a laringe, o ar passa para a traqueia, que é essa estrutura aqui formada por vários anéis de cartilagem. Esses anéis cartilaginosos, eles impedem que a traqueia se feche, permitindo assim a constante passagem do ar por ela. Ao final da traqueia, aqui vocês podem ver bem na imagem, ela se bifurca em dois tubos, certo? E esses tubos são os brônquios. Cada um vai entrar em um dos pulmões, certo? Se bifurcam em dois brônquios, cada brônquio entra em um dos pulmões. Esses brônquios, eles vão seguir se ramificando e se ramificando cada vez mais e cada vez mais finos, que vão ser os bronquíolos. Os brônquios e os bronquíolos, vejam bem, eles têm a função de condução do oxigênio. Vão conduzir o oxigênio até os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, eles se encontram no final da ramificação dos bronquíolos. Os brônquios se dividem em bronquíolos e no final dos bronquíolos estão presentes os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, do latim, né, pequenas cavidades, são como pequenos balõezinhos, certo? Eles são estruturas de paredes muito finas e que apresentam uma grande quantidade de vasos sanguíneos revestindo eles, que são capilares sanguíneos, tá? É nos alvéolos que ocorrem as trocas gasosas, processo conhecido como hematose. Nesse processo, o oxigênio que veio lá da respiração pulmonar vai se difundir para o interior desses capilares sanguíneos, ou seja, para o sangue, enquanto que o gás carbônico que está presente no sangue, presente nesses capilares, passa para o interior dos alvéolos. Há então uma troca, entendem? O oxigênio está nos alvéolos, passa para o sangue. O gás carbônico está no sangue, passa para os alvéolos. Isso é hematose. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho melhor. Esse processo de hematose, ele ocorre dentro dos pulmões, né? Porque é dentro dos pulmões que se encontram os alvéolos pulmonares, tá? Os pulmões, eles possuem uma estrutura esponjosa devido à presença desse monte de alvéolos pulmonares no interior deles. Estima-se, gente, que existam para cada um dos pulmões cerca de 350 milhões de alvéolos. Os pulmões são revestidos por membranas, chamadas de pleuras. Essas membranas, elas vão revestir, internamente e externamente os pulmões, bem como a cavidade torácica, certo? O pulmão humano direito, ele é maior que o esquerdo. Por quê? O pulmão direito, ele é maior e ele vem a ser dividido em lobo superior, lobo médio e lobo inferior. 3 lobos, certo? Porque existe nele a presença de 2 fissuras. Essas 2 fissuras dividem ele em 3 partes. E o pulmão esquerdo, que é menor, ele possui apenas uma fissura. Então, ele acaba sendo dividido apenas em lobo superior
e lobo inferior. Também, em cada um dos pulmões, pode-se observar a presença do hilo, que é o local onde os brônquios penetram, certo? Aqui, ó, existe a bifurcação, o local de penetração dos brônquios. Também pode-se observar a presença de artérias pulmonares e aonde saem as veias pulmonares também. Aqui nessa imagem, acho que está melhor de ver a divisão do pulmão em duas fissuras, que divide o pulmão em três, né? Lobo superior, lobo médio e lobo inferior, e o pulmão esquerdo em apenas 2 lobos. Vamos tentar entender aqui com essa imagem como funciona o processo de entrada e de saída de ar dos nossos pulmões, certo? A expiração e a inspiração. Na entrada de ar dos nossos pulmões, ou seja, na inspiração, aqui à direita no vídeo, o diafragma, gente, assim, ó, o nosso ar, ele entra nos pulmões ou sai deles devido à contração do diafragma, que é um músculo que nós temos que separa o tórax do abdômen, certo? E também com o auxílio de alguns músculos intercostais, que são presentes nas costelas. Então, na inspiração, o diafragma, que é este músculo que eu falei para vocês, e os músculos intercostais, eles se contraem. Quando eles se contraem, o volume dos pulmões aumenta. Com o aumento do volume dos pulmões, esse aumento faz a pressão no interior dos pulmões diminuir e ficar menor que a pressão do lado de fora, que é a pressão atmosférica. Assim, o ar entra nos pulmões. Já quando, aqui é a direita, tá? Aqui à esquerda, na expiração, quando o diafragma e os músculos intercostais, eles relaxam, a pressão no interior dos pulmões aumenta. Provocando assim, essa pressão grande provoca o movimento de expulsão do ar para fora do corpo. Isso é a expiração. Entenderam? É o relaxamento ou a contração dos músculos que provocam isso. Aqui na direita vocês podem ver a inspiração, como o volume do pulmão aumenta, certo? Tá bem maior que aqui na expiração. Aqui é o processo de hematose, que eu trouxe uma exemplificação para vocês, certo? Então, assim, ó, no interior dos pulmões estão presentes os alvéolos pulmonares, aqui representados em azul, como se fosse esse balãozinho azul aqui representado, certo? Aqui vai acontecer a hematose, que é a troca gasosa. Os alvéolos, gente, esses balõezinhos, eles são formados por células envolvidas por vasos sanguíneos, os capilares, certo? O sangue que chega até os alvéolos contém gás carbônico. O gás carbônico sai do sangue, vejam aqui, ó, o capilar sanguíneo contendo gás carbônico. Esse gás carbônico, ele sai do sangue e entra no alvéolo pulmonar. Enquanto que o oxigênio que passou lá pela traqueia, pelos brônquios, pelos bronquíolos, que veio pela respiração pulmonar, esse oxigênio sai do alvéolo e entra no sangue. O resultado dessa troca é que o sangue que sai do alvéolo, porque esse sangue passou pelo alvéolo e vai seguir pela corrente sanguínea. Esse sangue que passou pelo alvéolo, ele agora está rico em oxigênio. E essa troca do gás carbônico do sangue pelo oxigênio capturado do ambiente é chamada de hematose. Entendem? Essa hematose, essa troca, ela ocorre constantemente no nosso corpo, assegurando assim a oxigenação de todos os nossos tecidos e a realização lá dos processos de respiração celular. Compreendem? O oxigênio que entra no sangue, ele se combina com uma proteína, a hemoglobina, presente na hemácia, que está presente no sangue, tá? Forma-se, então, a oxihemoglobina, que levará o oxigênio para todos os tecidos do nosso corpo. Gente, e esse gás carbônico que veio pelo capilar sanguíneo, que agora entrou no alvéolo, esse gás carbônico, ele vai ser eliminado do nosso corpo através da expiração. Entendem? Então, esse gás carbônico veio pelo sangue,
Trocou, passou para o alvéolo e o alvéolo passou o oxigênio para o sangue. O oxigênio foi embora para as células. Ficou o alvéolo cheio de gás carbônico. O que acontece? Ele percorre todo o caminho de volta que o oxigênio fez e é eliminado pela nossa expiração. Ele faz todo o caminho de volta, alvéolos, bronquíolos, brônquios, traqueia, e vai sair lá na porta de entrada, que também vai ser porta de saída para o gás carbônico. Compreenderam, gente? Deixei aqui para vocês 3 atividades, não é muita coisa, tá? Tá bem tranquilo, se vocês voltarem, olharem a aula, vocês vão conseguir fazer, certo? Até semana que vem, nós vamos nos encontrar online no Meet para tirar as dúvidas da aula de hoje, e gostaria então que vocês me respondessem aquela perguntinha lá do início. Qual é a desvantagem em respirar pela boca em comparação com as cavidades nasais? Certo, pessoal? Até mais, então.